Então, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Café com Essência Pedagógica. Eu digo nosso café porque este café, ele representa um encontro de pessoas que têm o mesmo propósito, que é oferecer uma educação de qualidade, transformar vidas, engajar pessoas, realizar sonhos e acreditar no ser humano de forma única e especial. Nós não sabemos qual será a trajetória dos nossos alunos que passam por nós. Eles podem se tornar médicos, engenheiros, políticos, artistas, desenhistas. O nosso papel é prepará-los para que façam a diferença na sociedade. Por isso, nossa responsabilidade é muito grande e significativa. E ir atrás de conhecimento, de boas práticas e experiências positivas faz parte deste processo de aprendizado e do nosso Café com Essência Pedagógica. Falando de alunos, professores e gestores, como seria uma escola ideal? Geralmente nos vem à cabeça professores e alunos interagindo no ambiente harmonioso, no ambiente que tem parceria, onde o clima é agradável e de colaboração. Um lugar em que todos têm o mesmo propósito e se engajam em busca do mesmo ideal. E para isso precisam ser motivados e se sentir pertencentes. E para tratar desta temática, senso de pertencimento no ambiente escolar, convidamos uma pessoa que nos fez ter essa sensação de pertencer, que é a Luciana Guimarães Borges. Ela é diretora acadêmica da Faculdade de Tecnologia Termomecânica, onde nós fizemos a pós-graduação e tivemos a alegria de conviver com a Luciana todos os sábados, no ano de 2019 e 2020. Ela é graduada e mestre em administração, doutoranda em energia pela UFABC. A Luciana, vocês vão ter o prazer de conhecê-la hoje. Ela é uma pessoa encantadora, inspiradora e que transformou as nossas vidas. Nós só temos que agradecer. E agora eu passo a palavra para vocês. Eu volto no finalzinho para fazer o sorteio do livro do Ivan, que é esse aqui, olha. Nós vamos sortear 2 livros das pessoas que estão presentes aqui na live. E o que vocês precisarem, pode me chamar. Obrigada, Sheila, muito obrigada. Sheila, obrigada, lindas palavras para apresentar a professora Luciana, uma pessoa que, de fato, pensa muito além do tempo, muito além do momento que nós estamos vivendo, uma pessoa extremamente visionária, estrategista. O mapeamento dela deve ser lá em cima, porque é uma pessoa que consegue olhar para tudo e para todos ao mesmo tempo. Então, o prazer é enorme, nós não temos palavras para te agradecê-lo, de estar aqui conosco. E de uma forma ainda muito especial, quando contávamos para você, sobre você, para a dona Nivone, que é nossa diretora, nós falávamos, gente, ela é gente como a gente, ela é nossa diretora, mas ela é gente como a gente, ela toma café com um pão de queijo, gente. Que coisa mais delícia do que essa? Então, Lu, o nosso convite hoje é para que você conte para nós um pouquinho da sua trajetória, porque a nossa live ela vai ser muito curta perto de toda a sua vivência e de toda a sua experiência. Então, o primeiro convite é para que você fale um pouquinho da sua formação, como é que você chegou, né, na área de educação, porque os caminhos da vida eles são diferentes, nós estudamos uma coisa, estuda outra, né? Saiu da administração, está lá na pós, mas é mestre, é doutorando em energias. Então, olha quanta coisa ao mesmo tempo acontecendo nessa cabecinha que não para de pensar e que nos encanta todos os dias. Então, o convite é para que você nos conte um pouco sobre a sua trajetória e depois a gente vai conversando um pouquinho para a gente chegar nesse senso de pertencimento, que é algo que faz com que a gente nunca mais se separe. Nós podemos estar cada um em um canto do planeta, mas nós sempre seremos uns dos outros. Eu acho que isso é a essência do que você veio contar para nós hoje. Então, Lu, boa noite, seja bem-vinda e agora é com você.
Não, eu agradeço muito, e você estava falando aqui, e eu mudei toda a minha fala a partir do que você acabou de dizer. Ah, De novo, eu sou muito grata e eu sou muito orgulhosa, e a educação nos proporciona isso. A oportunidade de sentir orgulho de quem passou por você. Então, imagina a beleza disso, né? Eu sou muito grata a você, Kátia, a Sheila. Eu estou vendo aqui os meus alunos, né? Incríveis, a palavra de ordem é incrível. Mas eu queria responder a sua pergunta sobre contar a minha trajetória, falando uma coisa que é de hoje. E aí eu volto para começar de onde eu comecei. Quando a gente fala, quando a gente lembra da nossa história, você estava falando aí da minha trajetória, que eu fiz administração, que eu fiz isso e aquilo. Eu estava sentindo, eu não consigo ver a minha história, não consigo olhar para trás sem me enxergar onde eu estou hoje. Onde eu estou não é relacionada a cargo, não é relacionada a nada disso. Eu não consigo imaginar, eu não consigo me imaginar, Luciana, sem falar da fundação. Então, hoje, a minha história, o que eu vou contar para vocês, se eu puder contribuir, tem a ver com o fundador da Fundação Salvador Arena, que ele, a sua missão, com tudo que acontece hoje na nossa vida e na minha vida, me faz entender que nada foi por acaso. E toda essa minha trajetória tinha um propósito maior que eu nem sabia naquela época. Então, eu venho de uma família de educadoras, professoras. Eu tenho uma mãe que foi professora. Eu tenho uma tia que é minha madrinha, que dizem que eu me pareço no meu jeito muito com ela, fisicamente, na minha mãe. Ela foi professora, educadora, diretora de escola, educação básica. Eu tive uma avó batalhadora, professora, educadora. E eu vi nessas 3 mulheres, durante toda a minha vida, a educação como um propósito relacionado a um verbo que eu aprendi com uma parceira nossa de atividades, que é a psicóloga Karina Okajima. Eu vi a minha mãe, minha tia e a minha avó conjugar o verbo esperançar através da educação. Então, elas levavam esperança à vida das pessoas e elas sempre tiveram muita esperança. Minha mãe, minha tia são vivas, graças a Deus. Elas sempre entenderam que a educação podia mudar a vida de muita gente. E elas se dedicaram a isso. Então, a minha trajetória, olhando, começou aí, criança, vendo essas 3 mulheres esperançar o mundo. Depois disso, eu fui ficando um pouco mais velha, né, uma moça. Eu resolvi fazer magistério, que hoje nem tem mais. Então, eu fiz o magistério, porque eu queria experimentar um pouquinho daquilo que eu via minha mãe, minha tia e a minha avó falarem tanto, com tanto amor. Aí esse bichinho me pegou. Porque eu via que não era ensinar, era desenvolver pessoas. Naquela época, a criança ainda nos chamava de tia. Então, eu fazia estágio, mas era um tia de adoração, de amor. E aquilo me encantava, porque essas pessoas acreditavam na gente. Aí eu fui me desenvolvendo, eu sempre gostei de estudar, mas eu queria ser uma administradora. Numa época, não faz muito tempo, 20 e poucos anos, né? Não tinham muitas mulheres administradoras, mas eu queria. Porque eu queria organizar, eu queria planejar, eu queria monitorar, eu queria fazer acontecer. E aí eu fiz um curso de administração na Universidade de Uberaba. Eu sou de Uberaba, eu sou mineira. Por isso do pão de queijo com café também, né?
eu fiz o curso de administração. Lá, eu tive um mentor. E o nome dele é Haroldo Andrade Rocha. Esse professor, eu não sabia por que ele nos encantava tanto. Hoje eu sei. Porque ele tinha como propósito desenvolver pessoas. Aquilo me encantava. Ele me seguiu a vida inteira, ele foi meu padrinho de casamento. Ele acompanhou a minha vida, me direcionou, me ensinou, me encaminhou. Olha, isso é educação, né? Ele é um educador. Hoje ele é um senhorzinho, tá com bastante idade, mas eu ainda tenho esse contato. E aí eu fiz o curso de administração e quando eu me formei, eu não sei o que aconteceu, porque até hoje eu não sei exatamente o que aconteceu, a universidade em que eu me formei me chamou para dar uma aula de administração da produção. Eu, inocente, achei que era uma aula substituindo um professor. Eu nem tinha pós-graduação, eu tinha 4 meses de formada. E eu fui inocente achando que era substituir um professor. Não era, era assumir uma disciplina porque o professor tinha desistido. Eu me vi novinha com uma turma de 100 alunos para falar de um conteúdo tão denso. Eu amei. Eu amei. Desafio, né? Eu olhava aquilo ali, eu perdia o fôlego de amor, de vontade, de estudar e de conversar com aquelas pessoas. E aí eu nunca mais larguei isso. Eu sempre, nos últimos 25, 30 anos, eu sempre trabalhei com administração e com educação. Eu tive a sorte, eu fui privilegiada de conseguir conciliar tudo isso. Eu nunca estive fora da educação nesses 25 anos. Nunca. Eu trabalhei em universidades, eu sou uma professora. A minha base é ser professora. Eu gosto de gente. Aí eu fiz o mestrado, tive a oportunidade de ir para fora, de estudar fora. Resolvi fazer um doutorado em energia porque eu gosto de aprender. Pense, uma pessoa que vem da administração, da educação, estudar termodinâmica, gente, não existe, né? Eu queria entender. Aí eu fui parar no doutorado em energia, muito influenciada por um gestor, né, que eu tive. Eu fui e me encantei porque eu queria aprender tudo aquilo e fui levando para a área de educação e de administração e energia. Então, eu passei por universidades, eu passei por empresas e hoje eu estou na Fundação Salvador Arena, eu sou uma funcionária adoradora daquele lugar. Eu estou na direção acadêmica da Faculdade de Tecnologia Termomecânica, e aí quando eu estou naquele lugar e eu olho para trás, eu entendi, eu fui me preparando para achar o lugar onde eu ia me sentir pertencendo. Então, resumidamente, essa é a minha trajetória. E que trajetória, não é, Luciana? Porque todos os caminhos te levaram onde você está. Eu e Sheila conversamos muito sobre essa questão de trajetórias e a gente fala muito isso, que os caminhos se fazem e nos levam ao nosso lugar. E como é que foi a sua chegada na Termo? Como é que você, então, chegou? Você já chegou e já assumiu a direção? Não. Você entrou como professora? Como é que foi esse seu convite para chegar e revolucionar tudo? Na verdade, assim, ó, eu sempre fui uma professora mesmo, sou uma professora. Eu fui uma professora de uma época em que nós ministrávamos aula em diversas universidades, então eu dava 50 horas aulas por semana, quando eu ainda tinha fôlego, né? É isso. Eu morava em Ribeirão Preto, não conhecia a instituição, e eu recebi um telefonema um dia para participar de um processo seletivo. Eu vim. Eu não sabia que lugar era, mas o meu marido já estava em São Paulo, eu em Ribeirão Preto, e aí eu vim, foi um processo seletivo longo, eu entrei como professora e como coordenadora do curso de administração. E depois, em 2018, eu assumi a direção acadêmica
da instituição que hoje faz parte do meu propósito de vida, né? Então, tudo que eu falar aqui não é porque é o lugar onde eu trabalho. Eu vou falar de lá, porque foi o lugar, por exemplo, onde eu conheci vocês, foi o lugar onde eu entendi que quando alguém fala de missão, é ali que a gente vai. Aí as coisas fluem. Então, eu cheguei com um telefonema de uma agência, e eu fui me cantando, inclusive, com o processo seletivo, porque as pessoas me perguntavam coisas que eu falava, por que estão me perguntando isso? Aí eu entrei, o dia que eu entrei naquele centro educacional para uma entrevista, ainda não contratada, meu coração acelerou. De ver aquela imensidão, de pensar em tudo que era feito ali e que eu não sabia nem um terço. E aí eu continuo com essa paixão até hoje. É assim. E a Termo é um lugar, e é um lugar apaixonante, Lu, porque quem sai não sente que saiu. Eu não sei se nós somos muito audaciosas em te dizer isso, mas a gente se sente sempre parte da Termo. Mas, quando a gente para avaliar esse sentimento, eu acho que assim, a grande felicidade de trabalhar com a Sheila. Nós nos conhecemos na sala de matrícula da Termo. Olha. Então, coisas assim, é da Termo para a vida mesmo. Eu estava com os meus filhos, ela estava com um dos filhos, e a gente acabou se encontrando de novo no estacionamento, e nós acabamos sentando uma do lado da outra, porque eu cheguei atrasada no primeiro dia de aula também, porque eu me perdi naquele lugar imenso, sala para cá, sala para lá, desce aqui, entra ali, eu me perdi. Meu senso geográfico é péssimo. Então, sentei do lado dela e nós acabamos fazendo alguns trabalhos juntas, e aí nasceu uma amizade que a gente quer para a vida inteira. E eu fui muito feliz no momento que o colégio contratou a Sheila, porque eu ganhei uma parceira que tem ideais muito próximos do meu. Para não dizer que somos gêmeas, então a gente diz que é muito próximo. Mas quando a gente para falar sobre tudo isso que nos uniu, a gente fala de algo que é assim, é inquestionável. Nós nos sentimos parte da Termo. Então, é esse sentimento de pertencimento, essa possibilidade de estar num lugar e nunca mais sair dele, porque de alguma forma você já esteve lá um dia, é uma sensação que todos têm. Nós encontramos na Termo pessoas que já tinham estudado lá, que já tinham feito colégio ou graduação, mas as pessoas tinham o mesmo sentimento, né? Elas saem da Termo, mas elas voltam para a Termo, elas são da Termo. E a nossa conclusão é sempre assim, de que quem passa por uma instituição como essa, missão, valores, toda uma cultura, desperta no aluno, desperta no colaborador esse senso de pertencimento. E hoje você, então, na função de diretora acadêmica e que tem um trabalho extremamente próximo dos alunos, porque você se relaciona com os alunos de uma maneira muito íntima. Íntima no sentido, assim, de olhar para dentro dessa alma. Você olha para o aluno, você entende o aluno, você percebe o comportamento do aluno, você tem umas sacadas que são muito bacanas e você consegue articular as coisas de uma maneira muito bacana, né? Então, como é que você, Luciana, né, enquanto gestora mesmo, você está ali olhando para o todo, como é que você vê esse sentimento de pertencimento? O que leva esse sentimento de pertencimento a existir nos alunos, nos colaboradores? Como é que isso existe dentro de uma universidade, de um colégio que atende desde crianças, né, se eu não me engano, a partir de 4 anos e vai até após, se Deus quiser, muito breve até o mestrado, mas assim, como fazer com que a nossa instituição, com que o nosso ambiente seja uma réplica disso? Porque se tem uma coisa que nós sempre ouvimos, era, toda vez que vocês nos apresentavam um projeto novo, você dizia, repliquem nos seus ambientes, levem para os seus ambientes, pode copiar, não tem problema, e pode perguntar que a gente ajuda. Então, assim, Lu, como fazer tudo isso reverberar nos nossos ambientes? A primeira coisa, Kátia, eu acho que tem uma questão que é muito importante, é uma quebra de paradigma. As pessoas acham, é igual, por exemplo, amor à primeira vista. É como você olhar uma pessoa e falar, amo e vou casar com essa pessoa e vou viver com ela para sempre.
Pode ser que não. Pode ser que você conheça uma pessoa, que você vá conhecendo essa pessoa, e que depois de um tempo, conhecendo essa pessoa, você se apaixone e vire o amor da sua vida. Esse sentimento de pertencimento é importante a gente entender, e aqui não é um conceito, né? É uma experiência. Ele pode ser um amor a partir de um amor à primeira vista, mas ele pode ser desenvolvido e construído. E esse que é o bonito, né? Então, primeiro, para que alguém tenha um sentimento de pertencimento, ele tem que conviver com pessoas que tenham esse mesmo sentimento. Então, por exemplo, se vocês estão dentro de uma escola onde o pai não se sente pertencendo àquele local, você vai tentar de todas as formas que esse pai entenda a importância da escola na vida do filho dele. Ele tem que enviar o filho para a escola, mas às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar certo. Então, a primeira coisa é entender que isso pode ser desenvolvido. Se você tiver sensibilidade e entender o que motiva o outro a estar naquele lugar. Às vezes, não são os mesmos motivos que você. Então, essa questão do sentimento de pertencimento tem a ver com descoberta, tem a ver com entendimento. E é um processo extremamente bonito, porque ele vai sendo costurado, ele vai sendo entendido. Por duas partes ou por mais. Mas o primeiro passo é você ter na sua família, na sua escola, em qualquer lugar que você trabalhe, a convivência com pessoas que entendam o motivo daquele lugar existir, daquele grupo de pessoas estarem ali. Então, esse é um fato, é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente fala assim, a pessoa entrou aqui, mas ele não se adaptou, ele parece que não entendeu muito bem porque as coisas estão aqui. Calma, calma. Mostre a ele tudo, converse com ele, mostre o seu olhar, entenda qual é o propósito dele de estar ali ou de não estar. Então, esse sentimento de pertencimento, eu sou muito grata, porque eu entrei na instituição sem conhecer, mas primeiro que eu me encantei mesmo com tudo. Segundo, que eu tive e tenho pessoas perto de mim que a todo momento me lembram a história daquele lugar, o motivo, a missão. E aí, o que eu entendo? Se eu me sinto como, eu replico isso no meu cotidiano. Aí não é mais só o que eu entendo, é o que a gente faz. Então, o que a gente faz lá é para ser compartilhado. Nós temos, inclusive, como meta de compartilhamento de boas práticas. Eu sempre coloco isso para vocês lá no grupo. Estamos fazendo isso, querem participar? Porque com isso você vai mostrando para as pessoas o que acontece num lugar tão incrível. Então, dentro de uma escola, por exemplo, a maioria das pessoas são educadores ou fazem parte de uma instituição educacional ou não. A primeira coisa é você conhecer o ambiente, procurar saber da história. Você, como professor, como diretor, como coordenador, como profissional, quem está entrando, um pai, uma mãe, um tio, um responsável, um aluno, um funcionário, um professor, conte a história daquele lugar. Não deixe que ele leia. Não deixe que ele leia. Conte. Deixe ele escutar a sua voz. Deixe ele olhar no seu olho. Deixe ele olhar e sentir a sua voz mudar a entonação. Porque aí não é só uma leitura. O entendimento de que tem alguém que acha aquele lugar incrível. E aí desperta uma curiosidade. Ela é sem volta. Porque aí a pessoa vai... Não, peraí. Mas por que é tão encantador? O que acontece? O que essas pessoas são? O que elas formam?
de onde elas vieram, como elas vieram parar aqui, como esse lugar ficou tão lindo, e foi sempre tão lindo. Então, o primeiro passo dentro de uma instituição ou dentro de uma família é você ter paciência para contar a história daquele lugar. Isso faz toda a diferença. É igual, Kátia, quando você chega numa faculdade, você vai ter aula de introdução à engenharia ou TGA. Meu Deus, uma aula teórica, calma. Deixa um professor contar a história da engenharia, o poder da engenharia no mundo, o poder da administração no mundo, o poder da educação no mundo. Menina, você não quer sair de lá mais. Aí você espera aquela aula, e aí você lê, e aí você entende. Então, o primeiro passo é esse, Kátia. Depois, pode falar. Não, eu estou aqui, Luciana, te ouvindo, e a gente acaba refazendo os passos de tudo que aconteceu conosco dentro da universidade, né, lá da Termo. O momento em que fomos conhecer o centro de documentação, né, o acervo todo, como tudo nos foi apresentado, o cuidado em passar em cada ambiente da instituição conosco, de nos apresentar pessoas, até as pessoas do corredor, né, que nos conheciam, que era o pessoal do sábado, do barulho, né, e não podia levar nada, e a gente vivia levando chocolate, coisas escondidas, porque a pracinha ali era o momento do confraternizar, eu contando a gente burlando regras. Não estou ouvindo, né? isso, eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo, mas já acabou. Mas, enfim, eu posso dizer de boca cheia que, assim, o que nós vivenciamos ali dentro é exatamente isso que você está contando. É esse olhar para detalhes, é olhar para o membro que está chegando como parte mesmo daquele processo como um todo, para que ele se sinta acolhido. Então, o passo a passo, esse cuidado de mostrar para a pessoa a história faz diferença. Porque você se envolve de uma maneira que você muitas vezes nem imagina. E é isso mesmo que você acabou de dizer. Ontem até ele disse, né? Eu nunca tinha entrado lá na Termo até o dia que eu fui fazer a minha matrícula. Na verdade, a entrevista. E você passa a entender que existem outros mundos em paralelo, outros valores, e de repente você entra num lugar em que você entende assim, que tudo aquilo que você sempre acreditou existe de verdade, porque ali ele é replicado. Então, é muito gostoso te ouvir falando. A gente vai revivendo, passando uma história na cabeça da gente de tudo isso. É pura verdade, eu posso dizer porque eu passei por isso, Lu. E assim, até a minha cabeça é de professora, né? E administração, eu tento ser didática. Então, dá para fazer um passo a passo, mas com sentimento. A segunda coisa, Kátia, é você estimular as pessoas a fazerem perguntas sobre aquele local, sobre as pessoas. Estimule as pessoas a te perguntar como as coisas acontecem, o porquê de uma coisa, o porquê que isso pode, o porquê que isso não pode, tem um motivo para isso. Estimule. Além disso, responda todas as perguntas. Responda. Então, se um pai de um aluno que esteja na faculdade ou que esteja na educação básica te pergunta assim, por que o portão fecha em tal hora? Responda. Mas responda não falando, é porque é o horário da escola. Não é isso. É porque nós respeitamos as pessoas que entraram no horário. Nós temos responsabilidade com as pessoas que estão aqui dentro. Então, o portão aberto, ele deixa as pessoas expostas. Então, o explicar e você ter uma pessoa que sinta que pertence àquele lugar faz toda a diferença. Então, um diretor, um coordenador, o gestor de uma escola, ele precisa ter a sensibilidade de olhar para a sua equipe, verificar quem já tem aquele sentimento de pertencimento e estimular essa pessoa no sentido de conte para as pessoas. Fale ou dê o exemplo. Ou você, como diretora, dê o exemplo. Eu tive isso e tenho isso lá. Né? A todo momento, as pessoas falam da história, contam a história. E a partir disso,
eu pergunto, o outro pergunta, e a gente vai tendo respostas. E aí as coisas vão fazendo sentido. Então é como um passo a passo, mas que não é tão planejado, né? Mas é você primeiro entender a história do local, daquela família ou daquela escola. O segundo é você estimular as perguntas sobre aquele local, sobre o que pode, o que não pode, qual é o propósito. Ou então, muitas vezes as pessoas não te perguntam, mas dá para a gente puxar o assunto e estimular a pergunta. Eu fazia isso com vocês. Gente, vocês não vão me perguntar por que isso aconteceu? Lembra disso? Eu chegava na sala, me pergunta, eu quero responder, estou doida para responder, né? Por que isso pode ou não pode? Então, é isso. Isso significa respeito pelo outro. Olha, eu te respeito. Pergunte o que você quiser que eu vou te responder. E eu vou te responder com a máxima verdade. Então, lá na instituição, eu tive e tenho pessoas que fazem isso comigo cotidianamente, né, que me estimulam a conhecer mais a história. Aí, nós habitualmente estimulamos os alunos, os professores, os funcionários. Todos nós, a todo momento, a gente descobre uma coisa nova da história do fundador, de um aluno, porque isso é importante. Depois, a instituição, ela não é a instituição somente. Quando eu conto a história da Kátia, quando eu conto a história da Fernanda, que trabalha conosco, quando eu conto a história da professora Fátima Lefone, que está aí conosco, eu estou falando de pessoas que fazem parte daquele local. Então, elas fazem parte da história. E aí eu vou atualizando a história. Cada vez ela vai ficando mais interessante. Né? Então, esse é o segundo passo. E o terceiro passo é você separar as pessoas em grupos, mentalmente. Então, eu até falei para vocês isso já, é como se a gente entrasse numa sala de aula, e tem sempre aqueles alunos que te perguntam assim, falam assim, boa noite, tudo bem? Quantos anos você tem? Oi, tudo bem? Você trabalha aqui há muito tempo? Ou outro que nem conversa com você, outro que te responde monossilabicamente. Você vai olhando aquelas pessoas, entendendo como elas funcionam, e mentalmente você agrupa, não para separar, mas para entender. Então, vamos de novo numa escola. Você tem os pais, você tem os alunos, você tem os professores, você tem os outros funcionários da escola, você tem a comunidade que está no entorno. E aí, qual é a relação dessas pessoas com essa instituição? Qual é o objetivo delas estarem perto? Por que colocaram o filho ali? Por que você quis estudar ali? Por que o pai, é o que a gente vê muito lá na instituição, tanto no colégio quanto na faculdade, por que o pai quer tanto que o aluno estude ali? Não é só pela gratuidade, tem outras coisas. Então, descubra isso. Descubra e vá, a partir disso, alinhando a sua fala ao que essas pessoas têm como objetivo, não disfarçando e nem direcionando. Mas, às vezes, você troca uma palavra. Ah, eu vou falar com a Kátia. Mas a gente tem a Mariana, lá da comunicação. Eu falo, nossa, eu vou me comunicar com a Mariana digitalmente, porque ela é expert em todas as questões digitais. Então, você vai alinhando a sua fala e isso vai despertando interesse. Mas uma coisa que é muito importante também a gente entender é que o sentimento de pertencimento está relacionado a alinhamento de propósito. Alinhamento de propósito. Isso também pode ser desenvolvido quando você conhece mais sobre o lugar. Então, quando eu, Luciana, quero, por exemplo, que as pessoas aqui na minha casa sejam pontuais, as pessoas aqui na minha casa respeitem todas as questões relacionadas à ética, às questões ambientais. Eu estou trazendo para minha casa valores que eu vejo e vivo dentro da instituição. Ah, aí é o primeiro sinal, ou o sinal mais forte, Kátia e Sheila, e todos, né? O bichinho já te pegou. Você já
ali, já pertencendo ao lugar. Isso aconteceu comigo. Então, hoje, por exemplo, a palavra transformação, ela faz parte da minha vida. Vocês, por exemplo, então, o que a instituição tem que fazer com vocês que foram ou são alunos? Que vocês compartilhem desse propósito e transformem a vida de outras pessoas. Porque esse era o objetivo do fundador. Ele queria a educação transformadora. Que nós formássemos pessoas, formassem outras pessoas, que transformassem vidas de outras pessoas. Então, esse sentimento de pertencimento tem a ver também com compartilhar esse sentimento, essa missão, para que outras pessoas possam se sentir pertencendo e levar esse legado para outro lugar. E isso, gente, não vale só para uma instituição, vale para um professor. Um professor, ele pode se sentir pertencendo à educação. A partir disso, lembra do meu mentor lá? A partir disso, ele encanta um aluno, que esse aluno nunca mais vai parar de estudar. No momento em que ele fala, meu Deus, eu estou cansado, eu não consigo fazer faculdade e trabalhar, como é que eu faço? Ele não vai parar, porque ele já foi encantado e já faz parte do propósito dele continuar o que ele viu. Então, o sentimento de pertencimento, ele não é nosso, Kátia e Sheila, Luciana. Ele é também nosso, mas ele é para ser compartilhado, ele ser vivido. Ele é indissociável, né, Lu? Não dá para você ser alguém do portão para dentro e do portão para fora, Não. Né? Eu dizia isso para uma professora esses dias que trouxe uma situação, e eu dizer para ela, calma, né? Não dá para entrar ao vivo na aula, na condição emocional que você está nesse momento. Então, eu fico com a turma, né? Acalma o coração, vive esse momento de tristeza e de dor. Depois você vem, né? Porque não tenho como falar para ela, enxugue as lágrimas e entre. Então, eu acho que esses propósitos, essas situações que você encara no dia a dia, é isso, é em olhar para essa pessoa como de fato um ser humano que traz consigo todas as emoções e muitas vezes uma avalanche de emoções pela situação que vive, por situações diversas. É olhar para essa pessoa entendendo que, acima de tudo, ela é um colaborador. Né? Como colaboradora, ela colabora de alguma maneira. Naquele momento, talvez, se ela não puder, é um tempo de não. Mas com o senso de pertencimento bem estimulado, bem desenvolvido, afiançado, a pessoa, ela tem a pausa, mas ela retorna. Porque você não consegue ficar longe daquilo que lhe encanta, não é? Isso. Eu acho que, assim, outro exemplo, só vou exemplificar, eu vou ficar quietinha, Lu. Quando nós entramos no curso... Quando nós entramos na pós, eu acho que o maior desafio para todo mundo foi pensar em 18 meses sem sábados, né? Porque a gente não teria o sábado livre. Eu me lembro que a cada 2, 3 semanas, meu marido me perguntava assim, vai longe o curso? Vai até o final do ano. Se ele não sabia que ano, entendeu? Mas até o final do ano. Depois chegou 2019, depois chegou 2020 e foi até o fim de 2020, entendeu? Mas assim... Não tinha cansaço que nos impedisse, né? E no momento que nós ficamos em casa, qual era a brincadeira no grupo? Do pessoal a partir das 7, vamos cedo, para pegar um bom lugar no estacionamento. Então, é isso, é o cansaço, é a gente trabalhando com o celular no bolso e o fone acompanhando a aula. Então, quando isso, de fato, ele é bem cultivado, esse sentimento é cultivado, ele floresce muito bem. E o que nós vivenciamos na pós, com certeza, ele nos empurra a ser multiplicadores por onde andamos. Não é? O café com essência, ele é fruto do que a gente muito ouviu dentro da Termo, né? E a gente brinca que o professor Ives é padrinho de tudo isso, porque quando ele usou a palavra florescer, parece que ele realmente despertou, empurrou um florescimento de tudo que a gente precisava, e estando guardadas dentro de casa, falamos, gente, nós vamos falar para o mundo tudo que a gente aprendeu. Como? Vamos para a telinha, não tem experiência, mas a gente vai descobrir como. Então, tudo que você falou, Lu, ele faz um sentido muito grande na nossa cabeça em relação ao que nós vivenciamos. Então, a gente afiança muito o que você está dizendo, porque
fazendo esse passo a passo, que é uma receitinha de bolo, que às vezes a gente muda algum ingrediente para dar certo, né? Porque muitas vezes tem que trocar um ingrediente com o outro, mas vai e floresce. Pode trocar esses dados. Eu estou falando coisas que você precisa ter. E também é muito importante a gente entender que o sentimento de pertencimento, ele está relacionado a propósito, e o propósito não é só passar a mão na sua cabeça só porque você gosta daquele lugar. Quando a gente fala de sentimento de pertencimento, eu tenho que, então, fazer com que a pessoa passe para o mundo e viva aquilo sob todas as formas. Então, por exemplo, você se sente pertencendo, mas nem sempre foi feito tudo que vocês quiseram. Peraí, vamos discutir, vamos entender. Tem uma questão técnica, tem uma questão pedagógica, tem uma questão de horário, tem tudo isso. E isso também ensina o outro, ensina mesmo o outro a entender o porquê daquilo tudo. Então, também as exigências, os direcionamentos, eles também burilam esse sentimento de pertencimento, porque não é só o pertencimento de tudo que é só muito bom, mas também dos perrengues, do dia a dia, das questões todas, né? Então, quando a gente fala também de sentimento de pertencimento, tem a ver com identidade e identificação. A identidade, ela é sua Kátia, sua Sheila, sua Douglas, sua professora Fátima, Érica, é sua. Mas a identificação não é sozinha. Ela é do outro lugar também, ou da outra pessoa. Então, você também precisa estar predisposto a olhar o outro. Esse sentimento de pertencimento, Kátia, ele dá a gente uma sensação que você sempre precisa aprender. Você sabe pouco. Você precisa conhecer mais. Sempre tem alguma coisa que você pode fazer melhor. Isso a gente tem muito, né? Ah, tá bom, fizemos isso. Ontem foi ontem. Próximo, a gente tem que ir, porque nós estamos aqui para transformar pessoas. Então, isso é muito importante para que a gente entenda também que o propósito, o sentimento de pertencimento, ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo, esse compartilhamento de que essas boas práticas, essa sensação que vocês têm, vocês pulverizem isso no bom sentido. Aí sim, esse sentimento de pertencimento faz efeito. Senão ele fica guardado para você, eu me sinto bem nesse lugar, fiquei aqui sentadinha e pronto. Não, vamos movimentar. Vamos ter ideia, vamos movimentar, vamos melhorar. É a melhoria contínua. Isso é fato. E aí, uma outra coisa que é muito importante também é o senso de responsabilidade. O senso de responsabilidade. A gente também tem que desenvolver no outro. Porque esse sentimento de pertencimento, ele vai em fases também. Eu pertenço, depois eu pertenço mais. Quando eu vejo, eu estou pertencendo mesmo. Mas o senso de responsabilidade, ele é o ápice desse sentimento de pertencimento, porque você se torna responsável por aquele lugar ao qual você pertence. Então, o fato de você não ver lá um lixo no chão, você não ver algo fora do lugar, relacionado a tudo que é feito lá, mas também ao fato de que os alunos entendem que é assim, já vão se organizando daquela forma, os funcionários também. A Fernanda, que é uma parceira nossa lá, eu sempre falo para ela que lá é lugar de gente feliz. Porque nós estamos e somos felizes. E aí eu venho aqui falar disso, sabe, por isso que eu falo que não tem como lembrar da minha trajetória sem saber onde eu estou agora. Porque é o ápice da minha felicidade profissional e como pessoa, quando o propósito está alinhado. Você, sabe, um conforto quando você fala, encontrei as pessoas, encontrei o lugar, eu quero que isso esteja cada dia melhor. Aí depende também de quem nos dirige.
Isso é muito importante. Falando demais, né, Kátia, também. Danada, Lu, eu estou aqui babando e a gente vai anotando um monte de coisas, porque estar com você é uma grande aula, né? É um workshop para a gente voltar a lembrar dos nossos sábados e reviver tudo isso. Eu ia tocar no ponto da responsabilidade, que você sabiamente tocou, porque quando a gente se sente pertencente e tem essa responsabilidade, a gente passa bem pelos perrengues, não é, Lu? Sim, sim. A gente sofre pensando que aquilo, inclusive que aquilo podia ser melhor do que está. Que aquilo que você fez podia ter sido feito melhor, porque aquele lugar te dá todas as possibilidades. E as ideias fluem, não é? Eu percebo que quando você realmente consegue o grupo em sintonia, a gente vai desenvolvendo esse processo de espelhamento. O outro se espelha em você, o seu aluno se espelha em você. É de fato uma grande teia, né? Que vai criando novas conexões, novas sinapses, a gente vai criando um grupo que vai ampliando, né? E hoje, dentro da Termo, apesar de nós conhecermos a diretora, né, do colégio, conhecemos as coordenadoras da educação infantil, do ensino fundamental, né? A gente tem a sensação que essa forma com que vocês levam o trabalho muito a sério é sabiamente assim. É como se só nós tivéssemos um maestro ali organizando, e eu entendo que esse maestro é o professor, o nosso senhor Salvador Arena, que já não está mais, mas que o legado dele é tão forte que ele realmente não precisa estar lá de corpo presente para que tudo isso se multiplique. Talvez a gente esteja falando de um verdadeiro legado, de uma verdadeira forma de deixar o seu impacto no mundo, porque a gente pensa muito, né, Lu, no momento em que nós não estivermos mais. Nós não somos eternos. Com certeza. Né? E assim, basta estar vivo para não estar mais, né? Meu marido fala isso, dou risada, mas é verdade. Quer dizer, hoje você não sabe daqui 5 minutos. Então, eu acho que essa coisa de encantar por onde você passa, de deixar um legado, de fazer com que as pessoas se lembrem de um trabalho que você despertou, porque eu acho que nosso papel é despertar esse encantamento para que as coisas fluam. É uma das coisas que eu vejo assim com muita clareza lá dentro daquela instituição. Mas você também já teve uma vivência em outras instituições, né? A gente fala muito da Termo porque é onde todos nós somos parte. E em outras instituições das quais você participou, Lu, você percebia esse mesmo engajamento? Porque você já deixou claro que você achou o seu lugar aqui na Termo. Maravilha, nós também, né? O dia que você convidar, a gente está lá dentro, a gente sobe a rampa feliz da vida, não tem problema nenhum. Mas, nesses caminhos todos da vida, isso estava dentro de você, certo? Você sempre acreditou nisso, talvez estivesse adormecido e ali você encontrou maneira de florescer, enfim. Como é que foi em outras instituições que você esteve, com toda essa sua garra e essa sua condição de encantar e motivar, Lu? Também teve resultado ou você acha que faltava alguma coisa a mais para florescer de maneira ideal? A primeira coisa também, eu não quero entrar numa polêmica, né? Eu não sou psicóloga, nada. Sim. Mas, assim, a primeira coisa, eu não acredito que a motivação seja externa. Eu acredito que quem motiva a gente é a gente mesmo. O que eu tenho são estímulos externos. Então, você vê alguma coisa ou uma fala, e aí tem alguma coisa que mexe em você. Como eu te disse, eu venho de uma família de educadores. Então, a administração sempre foi a minha vida. Eu amo mesmo. Eu fiz o curso que eu queria na minha vida e eu amo de todas as formas. Aí eu entendi que eu podia ligar isso com a educação. Quando eu estava numa sala de aula, você administra conflitos, vocês viram isso na pós, né? Você administra pessoas, faz a gestão de pessoas, de horário, logística de sala de aula, de tudo isso. Então, eu trabalhei em instituições incríveis. Que pode ser que, por um motivo ou outro,
os objetivos não eram os mesmos que os meus pessoalmente. Mas isso nunca foi um impeditivo para eu fazer o que precisava ser feito de acordo com o meu encantamento com a educação ou com a gestão. Então, também, isso serve para a gente entender, por exemplo, é igual uma família. Você tem a família. Que família que não tem problema? Família que não tem aquele tio que fala o que não deve no momento que não deve. Sempre tem. Mas, na verdade, será que é isso? Ou essa pessoa, ou esse fato vai te desestimular? Então, o seu propósito está fraco ali. Fraco, não é isso? Então, a gente precisa entender também e está dentro da gente e que a gente vai se organizando para que, se você não tem o ambiente ideal, você faz com que aquele momento seja interessante e dentro dos propósitos e alinhados, lógico, com a cultura organizacional daquele lugar. Então, eu trabalhei em lugares incríveis, né? E que tinham propósitos e objetivos muito interessantes. Que uma coisa ou outra, como em todo lugar, você às vezes não se sente bem. Mas o propósito era meu. O meu sentimento de pertencimento à educação e à gestão é meu, ninguém tira. Assim como o de cada um. Assim como quem se sente pertencendo a uma casa, a um lugar, a um país ou a si mesmo. Então, o meu pertencimento está relacionado às pessoas. Não é só a educação. Eu gosto de gente. Então, onde eu procuro estar perto de pessoas, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas. E também não sou perfeita. Às vezes eu quero falar demais. As pessoas, e eu preciso ouvir mais. Então, eu estive em lugares que talvez não fossem os lugares do meu sonho, mas no momento que eu estava naquela sala de aula, naquele lugar, Kátia, o restante para mim não existia. Então, tem a ver com a sua responsabilidade, com o que você sente também. Né? Mas eu graças a Deus, nessa trajetória, eu estive em bons lugares. E levaram a esse lugar que eu me sinto pertencendo mesmo. Quando eu falo isso, vocês me conhecem, não é força de expressão nem nada. É um negócio que quando você entra, te dá aquele comichão que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer de diferente para transformar a vida das pessoas, ajudar a transformar, porque transformar é muita pretensão minha, né? Mas ajudar nesse processo de transformação. Então, tem a ver com isso, a responsabilidade com os seus valores. Aí, no lugar que você tiver, você vai fazer a coisa acontecer de alguma forma. Eu digo que, quando vocês falam que eu fico criando as coisas, é porque o lugar também me estimula. A gente tem tantas possibilidades, a gente vê tantas coisas incríveis, como vocês, por exemplo. Lembra que eu te falei que eu ia te contar uma novidade? Nós vamos ter a segunda turma da pós-graduação, dos 2 cursos. Desde que vocês não saíram, desde que vocês terminaram o curso de vocês, nós fomos olhar a matriz do curso novamente, dos cursos. Faz parte disso, essa transformação. E aí, eu falei para o Diogo, senta aqui, vamos lembrar de tudo. E eu fui repassando as mensagens do grupo do WhatsApp. De cada colocação, do momento bom, do momento ruim. E hoje, a matriz, a segunda turma vai estudar, ela está muito calcada no processo de transformação de vocês conosco. Vocês nos transformaram. Né? A pós ali foi um marco. Então, vocês foram criticando, vocês foram elogiando, vocês foram se entusiasmando. E a gente foi absorvendo tudo aquilo, olhando o que estava no mercado. Vocês colocaram disciplinas, às vezes, sobrepostas, então vamos ajustar. Por que isso? Porque valia a pena levar em consideração tudo que vocês falaram, porque nós vimos vocês se sentindo pertencendo. E quem se sente pertencendo não quer prejudicar o lugar, nem o formato, nem nada.
Então, isso é muito importante, porque vocês também nos transformam. Os alunos, todos os funcionários, o que cada um diz, transforma, mexe na instituição, mexe nas pessoas que trabalham lá. Então, a gente chama na administração de logística reversa. Foi, transformou e foi transformado para voltar e nos transformar. Então, esses alunos fazem isso. E quando você disse do fundador, muito importante também, e as pessoas que desenvolvem locais como esse, ou que tenham um propósito muito bem definido, elas sejam sensíveis a ponto de entender que tem que formar sucessores. Porque o processo de pertencimento te leva à responsabilidade de que, e se amanhã a pessoa não estiver mais aqui? Quem vai continuar com a obra? E isso o doutor Salvador Arena fez muito bem. E preparou os conselheiros que hoje fazem toda a gestão e que levam o legado dele adiante, de forma que ele continua vivo. Então, ele foi, além de tudo, responsável com a obra dele. É assim que a gente tem que se sentir com os nossos alunos, com os nossos professores, com a nossa família. Eu sou responsável desse processo, pela continuidade desse processo. Então, hoje, lá, nós temos o Conselho Curador, que continua a obra dele, mantendo a imagem dele viva, dentro da instituição e conosco. Eu não conheci, Kátia, mas a sensação que eu tenho é que conheço. Então, você como diretora de uma escola, o Douglas como diretor, o Ivan como diretor de uma escola, a Érica como professora, a Vanessa, no projeto dela de internacionalização de uma instituição universitária, a gente tem a responsabilidade, o professor em sala de aula, de deixar um legado e desenvolver sucessores, se não de cargo, de ideias, de propósitos. Isso faz parte da responsabilidade que o sentimento de pertencimento te traz. Isso é importante. Falta isso nos jovens, mas é isso que a gente faz lá. A gente tem pessoas incríveis, né? Vão se transformar em adultos mesmo, donos das suas próprias vidas, incríveis, e que vão transformar outras vidas. Isso é sentimento de pertencimento. Inclusive de saber que tem momentos que você tem que corrigir a rota, né? Tá tudo certo. É isso. Meu coração acelera quando eu falo. Você é linda. Lu, essa história que eu te perguntei, né, em relação às outras universidades, aos locais onde você passou, ela foi assim, meio no sopetão, como diz o outro, porque a gente acabou nem pensando em entrar nesse assunto, mas ele acabou chegando porque, assim, dentro da nossa carreira de educadores, é natural que a gente passe por muitas instituições. Sejam elas públicas ou privadas, mesmo que durante a sua vida você trabalhe só na vida pública, você vai trabalhar em diversas unidades escolares, e que cada unidade escolar, mesmo sendo pública, ela é um universo muito particular, né? Nós tivemos aí o Douglas e o Ivan com a gente, contando também, nós vamos ter a Eriquinha também, que vai falar da questão da educação de jovens e adultos, ou seja, tem bastante gente aqui da vida pública também. Mas, assim, o propósito maior dessa pergunta, né, eu acho que, assim, era a gente chegar no que você trouxe para a gente, que nós somos responsáveis, independente de onde a gente esteja. No momento que você assume uma posição, né, é uma função, é uma posição, é um cargo, seja lá o nome que se dê em cada uma das instituições, você tem que brilhar onde você estiver. E esse senso de responsabilidade é que vai direcionar o sucesso, independente de quanto tempo você estiver lá.
Isso. Você, obviamente, vai trilhar um caminho e vai encostar em um lugar que você fala, nossa, esse aqui eu chamo de meu, que é o que você está falando hoje, que você encontrou propósitos, objetivos muito alinhados. Eu, graças a Deus, também já encontrei o meu lugar, graças a Deus, também posso dizer, nossa, encontrei um lugar com objetivos, com pessoas, com tudo que eu amo, e a gente quer ver tudo acontecendo. E eu acho que a tua fala faz a gente reverberar um pouco sobre o quanto nós temos essa responsabilidade sobre a vida de cada criança, de cada jovem que passa pela nossa vida. Eu realmente nunca tive a curiosidade de contar quantos alunos passaram pela minha mão, mas foram muitos. Em 30 e tantos anos dentro da área de educação, pensando que eu comecei dando aulas em educação infantil com 30, 35 alunos, quer dizer, quantos não foram ao longo de tantos anos? E depois, na coordenação, a gente acaba entendendo também o universo das escolas, onde passam muitos por ano, né? Uma diversidade muito grande. E é muito interessante como eles levam realmente um pouquinho de nós. E nós que estamos hoje seguindo nossas vidas e estando na Termo, já não estando mais, porque a gente nunca vai deixar de ser Termo, né? A gente traz muito disso, né? A gente traz um pouco da Luciana, um pouco do Diogo, um pouco de cada professor que passou por nós, né? Mesmo nos momentos em que a gente não concordou, hoje ainda fazendo reuniões, a gente lembra de coisas que foram faladas e a gente dá risada, ó, lembra da recuperação, serviu para a gente aprender isso, né? Mas assim, é tudo. Então, o senso de responsabilidade que você muito bem trouxe, eu só queria fazer um link com essa questão da formação profissional, que você também já tocou nesse assunto. Isso. E assim, eu acho que é o grande finale do que a gente não pode deixar de colocá-lo. O quanto o professor é responsável pela sua formação? Porque você falou isso, né? A gente, quando está num lugar que a gente quer, a gente vai em busca, a gente quer saber mais, a gente faz isso, faz aquilo, né? É senso de responsabilidade, não é, Lu? Olhar para aquilo que ainda nos falta e não ter vergonha de ir lá, de buscar, de aprender e começar de novo. Ontem eu estava falando isso com um grupo de pessoas também. É assim, tem uma outra palavra que é muito importante, a gente falou de responsabilidade, que esse senso de pertencimento nos traz, mas é respeito. Porque é muito fácil você gostar de alguém ou de um lugar que seja igual a você. Mas o sentimento de pertencimento, você sabe que ele é real quando você, mesmo com algumas características diferentes, você compreende os motivos pelos quais as coisas acontecem. Você respeita. Assim é o professor. Então, se eu estou dentro de uma sala de aula, o mundo está acontecendo, eu entendo que a bolsa de Nova York não caiu, ela subiu. Mas eu não posso só achar, eu tenho que saber, passar, desenvolver uma informação da forma correta, porque se eu estou falando que é a responsabilidade, esse aluno ele tem que ter de mim o melhor que eu posso fazer. Então, esse respeito pela individualidade desse aluno, pela curiosidade dele, o entendimento de que eu, como professor, eu não estou jogando a responsabilidade para o professor. Eu estou dizendo, nós, como seres humanos e também professores, as pessoas acreditam na gente. Então, isso é muito sério, isso é muita responsabilidade. Então, eu tenho que passar a melhor e mais fidedigna informação, sim. Faz parte da minha responsabilidade. Faz parte, inclusive, eu falar, Kátia, não vamos discutir partidos políticos, mas vamos falar sobre organização política no país, porque nós podemos estar formando, nesse momento, um futuro presidente ou presidenta da República, nós não sabemos. Então, essa formação é importante e dentro de um contexto de se sentir pertencendo a um lugar, porque essas pessoas podem fazer muito bem ou muito mal à humanidade no futuro.
Então, é responsabilidade, sim, é ter respeito por esse lugar que acolhe para a formação de pessoas. Então, quando eu vejo vocês falando, Douglas, vou pintar a escola, vou pegar meu filho e a gente vai pintar a escola. Eu falo, meu Deus, aqueles pais dos alunos, aquela comunidade precisa ver isso. Porque aí as pessoas, na próxima vez, o Douglas vai ter um mutirão de gente para pintar a escola com ele. Quando eu vi, por exemplo, fotografias que ele transformou a sala dos professores no sonho de um publicitário, né, que são aqueles espaços mais descolados e tal, eu falei, será que os professores entenderam isso? Se não entenderam, fale. Isso também aguça o sentimento de pertencimento. Isso é muito importante. Então, respeito, responsabilidade, entendimento da cultura organizacional. É isso mesmo. E Lu, pensando então que nós estamos hoje com um grupo de educadores aqui, né? Pessoas que a gente ama tanto, pessoas que já passaram pelas nossas vidas no dia a dia, que hoje são colegas que a gente vai administrando em links, né? Eu brinco que né, a tela que habita em mim saúda a tela que habita em você, porque a gente vive em uma tela, né? O que você deixaria como um recado especial? Porque tudo que você falou hoje, assim, é para a gente ficar aqui horas refletindo sobre tudo que você falou. E se você tivesse que deixar um conselho, né, para nós enquanto educadores, olhando para os nossos alunos, porque nós já falamos muitas vezes lá no colégio sobre isso, um desses alunos pode vir a comandar o país. Né? Aliás, a nossa comunidade lá em Diadema foi por muito pouco que um ex-aluno nosso não ganhou a eleição à prefeitura. Né? Então, olha só como a gente acaba tendo, né, esse vai e volta das pessoas na nossa vida. Então, se você fosse deixar um recado para nós, que vamos levar esse recado como uma cápsula do tempo, através aí dos anos, dos nossos alunos que nós temos em mãos. E aqui nós temos, desde, por exemplo, a Geni, que cuida lá dos bebês, que ela vai estar cuidando desse processo de autonomia inicial, né? Até professores, a Vanessa, que está numa universidade também, que cuida aí de assuntos internacionais. Quer dizer, nós estamos falando de várias etapas, né, da educação. O que você, educadora Luciana, né, uma pessoa que é tão inspiradora, tão querida, o que você diria para a gente como algo que a gente não esqueça nesse nosso momento tão louco de pandemia que estamos vivendo? Nesse momento que é desafiador, que fez muita gente se reinventar, que fez muita gente descobrir o valor que não sabia que tinha. Quer dizer, todos nós hoje somos ícones da transformação educacional, porque a pandemia ela virou um advento, né? O antes e o depois. Sim. E nós não sabemos quando será e o que será uma possibilidade de retorno presencial. Então, o educador tomou muita paulada nesse processo, né? Nós ouvimos muito que a gente estava em casa, que a gente não queria voltar a trabalhar. Eu brinco, mostro as unhas, né? Tudo quebrado, falo, ó, estava fazendo as unhas, né? Mas assim, qual é o recado, Lu? O que você fala para o... Eu sei que tudo que você nos disse foi ao coração, mas para a gente encerrar, quer dizer, qual é o recado que você deixa para os nossos corações educadores, para esse monte de jovens que passam pelas nossas mãos todos os dias? Olha, tem algumas coisas, né? Mas assim, eu tenho um sonho que a gente olhe para uma pessoa, enxergue ali várias oportunidades. Então, como professor, mesmo nesse momento tão difícil, primeiro, não endureça o coração. Não endureça o coração. Continue com o propósito, né? Mas principalmente, olhe o ser humano que está ali na sua frente, ou na tela, ou pessoalmente, quando puder, né? Como oportunidade. Oportunidade para você e oportunidade para ele. Quando eu olho aqui vocês, e quando eu olho o que está aqui do lado, as pessoas falando, né? O Ivan, todo mundo, eu fico pensando que se talvez eu não tivesse ido lá todos os sábados, talvez eu não tivesse tido a oportunidade de me transformar tanto
por causa de vocês também. Então, não percam a oportunidade de olhar para aquela pessoa que está na sua frente como uma oportunidade de transformação, de desafio, de pensar que esse mundo pode ser melhor nas nossas mãos. Você imagina, quando eu penso no poder de um educador, né, de transformar as vidas, desenvolver oportunidades, meu Deus, a gente se sente com uma responsabilidade imensa, mas também é tão gratificante. Então, aproveitem essa oportunidade. Transformem as pessoas, se transformem. Façam com que as pessoas se sintam pertencendo, se não a um lugar específico, a esse mundo, a vida. Porque hoje a gente tem pessoas que se sentem perdidas. Jovens, adultos, mais velhos, mais novos, homens, mulheres, o que for, se sentem, não sabem o que fazem na vida, no mundo. Então, que vocês não desistam de desenvolver no outro ser humano o sentimento, primeiro, de pertencimento à vida, que ele é um ser humano, que ele habita esse mundo, de que ele pode ajudar a transformar isso no mundo melhor, gente. Porque se a gente pensar, o Brasil não tem jeito, o mundo não... Pelo amor de Deus, que tristeza é essa? Tudo tem jeito. Porque tem pessoas incríveis que podem transformar outras pessoas. Acha o seu lugar. Vai lá e acha o seu lugar. Isso faz toda a diferença na sua vida. Toda. Ai, Luciana, nós estamos aqui todos chorando com você, viu? Sua linda. Lu, muito obrigada por todas essas palavras. Eu tenho certeza que todos nós começamos o nosso final de semana de uma maneira muito mais amorosa. Porque cada palavra que você deixa sair da sua boca, ela realmente é traduzida em amor. Em diferentes formas, em diferentes estruturas, mas é amor, né? Você faz com que a gente ame te ouvir, com que a gente ame estar com você. E você faz a gente ter um amor ainda maior por tudo aquilo que a gente faz. Na verdade, acho que você empurra a gente em direção aos nossos propósitos, Luciana. E estar na Termo, do mesmo jeito que você disse, né? Se você não tivesse ido lá todos os sábados, você não teria se transformado. Eu acho que eu represento a nossa sala com 38 alunos dizendo o mesmo. Porque estivemos lá todos os sábados e nos transformamos. Não é? Eu sempre digo isso, sim, com muita tranquilidade. E a Naiva, né? É o nosso spa de conhecimento. Sabe uma coisa que é muito importante também? É a gente ter a certeza que nós fazemos parte de um lugar ou de uma história, mas aquela história é maior que a gente. Porque é verdade, eu faço parte de uma história, mas aquela história é maior que eu. Isso faz com que eu entenda que eu possa mais. E vocês fizeram isso com a gente. Vocês desafiaram, vocês bateram o pé, vocês fizeram isso, aquilo. Isso é muito, muito importante para a gente. Vocês são importantes, vocês fazem parte da história da instituição. Vocês foram a primeira... Nós tivemos até café, Lu. Verdade, vocês tiveram café. Ô, Kátia, eu queria falar para vocês uma coisa que eu tinha te pedido antes, né? Lá a gente tem o propósito de transformar a vida das pessoas. Porque aquela instituição é maior que a gente. Se a gente entende isso, tudo dá certo, porque ela é maior, porque o propósito é maior e nós somos parte dela. E para a gente transformar pessoas, de novo, eu queria anunciar para vocês que nós vamos formar a segunda turma da pós-graduação em gestão educacional e também gestão de projetos, inovação e sustentabilidade, que as inscrições vão começar a ser feitas agora dia 3 de maio, no site da FTP, que nós também vamos iniciar na semana que vem com processo seletivo para graduação dos 4 cursos, administração, engenharia de computação, engenharia de controle e automação, engenharia de alimentos, e também esse processo de transformação não para.
no Colégio Termomecânica, que vai abrir agora, também essa semana, segunda-feira, o processo seletivo para o curso técnico em mecânica. E lá em Santa Rita, lembra que eu contava para vocês da fazenda? Sim. Então, lá agora existe a Escola Técnica Agropecuária Salvador Arena. Também vai abrir inscrição para o curso técnico em agropecuária. Então, isso significa que a gente pode ajudar a transformar mais vidas, mais pessoas vão vir transformar a gente. Então, qualquer coisa está lá no site da FTT, está lá no Instagram da FTT, que é o @faculdade FTT, e no @colégio TM também. Não é uma propaganda, mas é um convite para as pessoas nos conhecerem os nossos cursos. E vocês vão fazer aquele processo de mentoria com os novos alunos. Aí o convite feito. Pronto, está formalizado isso. E nós, com certeza, já estamos aceitando esse convite. O prazer de estar naquele ambiente de novo, de receber pessoas, de rever professores, isso é, assim, algo sem preço e, ao mesmo tempo, é algo que nos impulsiona ao conhecimento. Porque se nós não fôssemos convidadas para isso, nós com certeza faríamos a inscrição para fazer de novo essa pós. Eu já te perguntei, né, Luciana? A gente pode fazer de novo? Agora tem coisas vindo aí, vai dar certo, vai dar tudo certo. Eu disse uma coisa a vocês, né? Vocês não iriam ficar livres da gente. E não vão mesmo, não vão. Eu não saí do grupo, né? Eu não saí do grupo. Eu acho bom. Ó, a Naira está falando aqui que ela tem um bebê de novo também. Então, a Naira é minha irmã, gente. Nós também, gente. Ela é linda demais, ela é linda. Olha que eu já fiquei indignada por causa da Naira, a gente já falou isso, né? Alguém pisou no calo da Naira, eu fiquei nervosíssima. Não pode pisar no calo de ninguém, né? Ali é um espaço de crescimento, de aprimoramento e de gente muito feliz. E a gente sai de lá com esse sentimento e a gente multiplica. Gostoso demais te ouvi-lo. Eu ficaria horas, pode ter certeza que eu já mandava entregar o pão de queijo com um cafezinho aí, a gente ia batendo papo aqui. Mas nós ainda temos um sorteio que a Sheila vai comandar já já. Então, eu acho que assim, vamos só repetindo, porque tem gente perguntando, a inscrição da pós, então, começa agora no dia 3 de maio, pelo site da FTT. Isso. Vou pedir, então, a gentileza da Lu, depois nos disponibilizar a arte, nós colocamos lá no nosso canal, para que vocês também possam buscar lá esta referência. Kátia, é muito importante só a gente também falar, o Colégio Termomecânica, ele faz parte de todo esse processo. Hoje nós recebemos muitos alunos que também vêm de lá. E o curso técnico, ele também ajuda numa formação rápida. Então, tem lá o curso técnico também. E lá em Santa Rita tem o curso técnico em agropecuária. E nós temos também os 4 cursos de graduação. Tudo agora, começando tudo agora, as inscrições. Mas eu mando para vocês. Manda sim, será um grande prazer participarmos desse processo de levar o nome da FTT, né, de uma história que assim, é tão artesanal, tão linda e tão profissional ao mesmo tempo, e é interessante que assim, ela é muito profissional por tudo que faz e extremamente artesanal porque cuida de um a um. De verdade, eu acho que o que mais nos encantava, e nós comentávamos muito, né, eu, Sheila e Geni, que ficávamos assim mais próximas, era assim, como que dá conta de conhecer tão profundamente cada um? Isso foi, de fato, uma grande inspiração para nós, uma grande provocação positiva para que a gente transformasse os espaços onde estamos. Hoje eu mesma comecei sem estar onde estou hoje, né? Após a Termo me levou ao lugar que eu desejei, né? A Sheila também trocou de trabalho e graças a Deus está lá comigo, mas é isso, a gente começou num lugar almejando outro, e ele chegou por mérito, por dedicação, mas chegou acima de tudo porque nós fomos acolhidas na Termo e quisemos levar esse acolhimento para todos os lugares. Então, gratidão imensa a Deus, ao universo, por um dia ter colocado a gente frente a um anúncio, né, que nós não imaginávamos, né? Eu peguei
não pode, sei lá se pode falar, se não pode, eu achei o anúncio no LinkedIn, nem lembro, não é? Nem lembro como que esse anúncio chegou na minha rede. E, lógico, no mesmo dia eu fiz inscrição e depois eu fui conversar com meu marido, porque ele teria que ser pai integral por 1 ano e meio, ia ter que ser escoteiro, ia ter que ser tudo que eu não seria mais nesses 18 meses. E deu muito certo, né? Uma felicidade muito grande. E, assim, é um divisor de águas. Do dia que eu pisei lá até hoje, minha vida só andou para frente. Só que agora também, só te interrompendo, vocês têm uma responsabilidade grande. Porque vocês têm o sentimento de pertencimento, então vocês têm a responsabilidade de transformar vidas para ir afora. Isso mesmo. Isso é muito importante e eu vou olhar pertinho. Vai olhar pertinho. Isso. O canal é o primeiro fruto desse senso de responsabilidade, porque nas nossas conversas, nos nossos cafés, né, Sheila? Isso. Lá na salinha da Sheila, porque quando ela chegou no colégio, nós trabalhávamos na mesma sala, mas até por conta do Covid, nós nos separamos, né? Foi um divórcio, assim, bem litigioso. Quem fica com a mesa, quem fica com a cadeira, eu vou subir escada, você fica, enfim. Nós nos separamos, e então eu desço até a sala dela para tomar café, né? E nos nossos cafés a gente sempre falava, é tão injusto a gente saber tudo isso e não contar para ninguém. E foi aí que veio o primeiro passo. Então, é uma honra saber que as portas estão abertas para que a gente monitore, seja lá de que maneira for, a gente quer saber o que vai acontecer e vai estar junto com certeza, mas tenho certeza que o café, ele foi, assim, grandemente impulsionado por esse senso de responsabilidade que você sempre falou, e nós ouvimos isso muito na nossa formatura, né, na última aula, que a gente tinha o dever de levar adiante, né? E quando o professor Ives ficava dizendo que a gente tinha que florescer, eu falei, Sheila do céu, vamos florescer logo, mulher, porque tá na hora, estamos aqui, na flor da pele. Teve muito apoio, né, Kátia? A gente foi inspirada pela Termo, tivemos muito apoio da dona Nivone do colégio. Ela nos apoia muito, a gente chega com as ideias, ela fala, não, isso mesmo, vamos. Ela impulsiona, né, os nossos sonhos, as nossas ideias, os nossos ideais. Isso também é muito gratificante. Eu fico muito orgulhosa, muito, muito mesmo. E um agradecimento especial à professora Fátima Lefone também, em nome da revista Mais Educação, nosso parceiro oficial que está agora nos dando um apoio na parte institucional e todos os cursos e produtos que nós estamos colocando no mercado serão certificados pela revista Mais Educação, pela instituição de ensino. Então, nós ganhamos aí o apoio da certificação, que era o que mais nos preocupava, e daqui uns 15 dias entra no mercado um produto novo, né, Sheila, que nós estamos desenvolvendo. Nós vamos entrar com um processo de formação e orientação de cuidadoras infantis e babás por conta do processo da pandemia, e nós vamos ter kits educacionais, nós vamos ter rotinas adequadas para uma criança, para ela não ficar o dia inteiro com o tablet na mão. Então, nós estamos, assim, indo muito além. E aí, como disse bem a Sheila, né, Sheila, a gente chega toda cheia de ideias para a dona Ivone, e ela nos acolhe carinhosamente, só fala para a gente não ir embora, e ela tá doida que um dia a gente vai embora de um lugar que nos acolhe tão bem, né? E é isso. Então, é um pé lá no Iemano, que a gente fala de boca cheia. Onde você trabalha? No Iemano. Eu sou Iemano, né? É a frase que a gente... Um segredinho assim. Sabe como eu falo o nome da professora Fátima? Fátima Lefonte. Sabe por quê? Porque ela é uma fonte de inspiração, de sabedoria, de amor. É uma fonte de amor, de conhecimento, de alegria e de doçura. Então, meu beijo para ela. E o nosso agradecimento a todos que estão conosco. Às sextas-feiras, né? Hoje é uma sexta-feira gelada, mas muita gente aqui. Ficamos muito felizes. Você depois leia todos os comentários. Tem muitos elogios para você. Com certeza. Muitos elogios.
E tem uma mãe muito orgulhosa acompanhando também, Dona Iaga. Que delícia vê-la aqui, mandando recado para a filhota. E é isso mesmo, eu acho que quando a gente transpira esse amor, ele envolve todos que estão ao nosso redor. Então, Luciana, a você, o nosso eterno agradecimento. Eu digo assim, eu agradeço ao professor que fez a minha entrevista, mas eu agradeço ao corpo diretivo da Termo, porque ele fez entrevista e me selecionou, mas um grupo com certeza achou que eu tinha capacidade de estar lá. Eu, assim como a Sheila, a gente fala muito sobre isso, né? Em choque, eu chorei uma semana tentando entender o que estava acontecendo comigo, e assim, foi o maior presente da minha vida, essa pós. E eu tenho certeza que já estou eu chorando como uma boa pisciana, né? Mudou minha vida, mudou muito, mudou tudo, né? Que nos envolve. E a gente quer que todas as pessoas ao nosso redor tenham a mesma oportunidade, Lu. Então, é por isso que a gente está aqui fazendo, acontecendo e pedindo apoio, e vamos que vamos, porque é transformador. E a gente fica feliz quando alguém sai daqui falando que mudou algo porque ouviu uma palavra daqui. Essas palavras tiveram outras origens, a gente vem replicando porque elas fizeram sentido para nós. Então, a você, um beijo enorme, a gente não pode se abraçar, mas tenha certeza que eu vou te dar um agarro, assim, se for possível, agradecer por tudo. Eu que agradeço. Eu agradeço muito, porque ver vocês aqui, ver essas pessoas todas aqui falando, deixando mensagem, e vocês tão empreendedoras, tão empoderadas, assim, eu fico muito orgulhosa, porque nós fazemos parte desse processo, mas como eu disse, vocês nos transformaram também. Então, isso é muito importante. Seja via de mão dupla a transformação. Vocês são incríveis. Incríveis é a minha palavra preferida, vocês sabem disso, né? Muito obrigada por me deixarem tão orgulhosa. Tão orgulhosa, tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Lu. E eu vou ficar quietinha aqui, porque agora é a vez da Sheila, né? A gente brinca que a Sheila, como ela já é muito fofa, ela abre, ela fecha, ela faz sorteios, e eu que estou aprendendo a ser fofa, fico aqui agora quietinha, aprendendo. Venha, meu amor, venha, parceira. Olha, Luciana, eu falei para a Kátia, eu estava aqui ouvindo vocês duas, é uma emoção muito grande. É muito gratificante esse momento. Hoje eu encontrei o Douglas, depois de tanto tempo sem a gente se ver, e ele estava falando também, eterna gratidão à Termomecânica e a todos lá. Então, isso se resume mesmo, eterna gratidão a todos vocês, porque vocês realmente transformaram a nossa vida, graças a Deus. Tenho certeza que eu vou contar isso lá na segunda-feira, porque, como eu disse, nós somos só parte de tudo aquilo, né? Tem gente que se dedica muito, muito mesmo, muito. E eu lembro de várias vezes você e o Diogo comentando com a gente. O nosso objetivo é que vocês levem para frente, que vocês transformam outras pessoas, como você falou na live. E a gente tem essa intenção mesmo de seguir o propósito que vocês passaram para a gente. E vou fazer o sorteio agora, senão daqui a pouco eu vou começar a me emocionar. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Quero agradecer a presença de todos. Como eu agradeço. Quero agradecer a presença de todos, dos nossos amigos da pós, que a gente se tornou uma grande família ali, né? Só estamos esperando a pandemia acabar para se reunir, para fazer churrasco, porque a gente tem um laço muito forte. Vou fazer o sorteio agora. Quero agradecer a professora Fátima, gente, que pessoa maravilhosa. Ontem eu pedi uma dica para ela sobre educação parental, ela já me mandou um monte de coisa, já me falou sobre livros que ela está lendo. Ela é maravilhosa, é um encanto de pessoa. Uma pessoa também que a gente tem muita gratidão, que também transformou a nossa vida. Então agora eu vou fazer o sorteio do livro do Ivan. Olha aqui. Você muito bom, viu, gente? É muito bom. Eu já li. Eu também já li, eu tenho o meu já.
Quem quiser, entre em contato com a gente, que a gente passa o contato do Ivan. Tem o livro do Douglas também. Eu quero ler o do Douglas. Eu já falei para ele reservar o meu. E tem o livro da professora Fátima Lefone, sobre gestão. Então, a gente está indicando aqui. Mas o sorteio hoje são de 2, gestão escolar, sentido, presença e como, Kátia, põe aí de novo? Sentido, levanta, significado e presença. Também é um livro valioso. O Douglas ficou super feliz em ganhar hoje, que eu fui lá com o livro, né, do sorteio. E vamos lá para o sorteio do livro do Ivan, são 2, tá bom? E a semana que vem tem mais 2, né, Kátia? Mas a gente vai ter uma proposta do canal do YouTube ainda. Nossa. Então, vamos lá para os nomes. Nós colocamos o nome de todas as pessoas que fizeram comentários, que entraram, tá bom? Vou compartilhar com vocês agora. Vou mandar já no seu computador. Estão conseguindo ver? Tá dando para ver a tela? Sim. Sim, então vamos lá. Sim, Xê. Então aqui, olha, tem o nome de todas as pessoas. Oi, Ivan, seu nome tá aqui, mas se você ganhar, você doa pra gente de novo, né? Então, olha, são 2 livros, tá? Então tem aqui a opção 2. Então vamos sortear os nomes. Olha só que Sheila. Sheila. Oi. Tinha sumido, pode continuar. Pode continuar. Estou esperando o Ivan responder para a gente. Vou sortear de novo, Ivan, mais um. O Ivan é o dono do livro? O Ivan! Isso! E ganhou o livro dele? Não, então, a gente vai sortear de novo. Estou esperando ele responder. Ah, sim, sim. Então, vamos lá. Então, foi o Ivan e a Heloísa, que é do Colégio Iemano. Vou fazer outro sorteio de um livro, que foi para Marlene. Comunidade na Mar, creche Dom Bosco. A Marlene... Deixa eu descompartilhar a tela agora. É porque o nome dela apareceu somente como Marlene. Por favor, Marlene, depois você entra aqui em contato com a gente, por favor. Então é isso, mais uma vez, muito obrigada. Deus abençoe grandemente você, Luciana, e a todos que estão aqui. E na sexta-feira que vem nós temos também outra pessoa da pós, outra amiga nossa, que é a Érica Alves, que vai falar sobre educação de jovens e adultos. Uma pessoa também encantadora, que vai trazer muito conhecimento, muita experiência aqui para a gente. Então, boa noite a todos. Deixa eu só deixar uma dica. Eu queria muito que vocês trouxessem, no momento que vocês puderem, além do professor Seymour, a professora Cristina Tugas. Ela é diretora do Colégio Termomecânica e eles fazem um trabalho relacionado à questão socioemocional, além de toda a questão pedagógica, incrível. Vale a pena, vale a pena. Eu quero assistir muito. Eu lembro quando ela nos falou sobre como montou o PPP da termomecânica na nossa visita técnica. Foi maravilhoso. Tá bom. Obrigada, viu, gente? Um beijo, bom final de semana. Beijo a todos, boa noite. Muito obrigada.